Olá, meu nome é Luciano, sejam bem-vindos ao canal Laboratório Química Experimental. Tema da aula experimental: coleta, armazenamento e análise físico-química da qualidade da água do rio X. Objetivos da aula experimental. Objetivo 1: proceder à coleta e armazenamento da amostra da água de um rio em estudo. Objetivo 2: proceder às análises físico-químicas em relação à qualidade da água de um rio em estudo. Interpretar e comparar os resultados obtidos em pontos amostrais em relação à qualidade da água de um rio em estudo. Uma breve introdução sobre o tema. A água constitui um dos mais importantes recursos naturais, sendo fundamental em todas as atividades desenvolvidas pelo homem. Os diferentes usos das águas naturais podem levar a conflitos de interesses, sendo importante hoje a gestão integrada dos recursos hídricos. A forma de avaliar a qualidade da água é por meio das análises físico-químicas e microbiológicas realizadas por laboratórios credenciados. Por meio desses trabalhos analíticos, dependendo da natureza do programa definido para o controle da qualidade das águas, é essencial a disponibilidade de um laboratório para que se faça uso de métodos analíticos padronizados. Os objetivos, as estratégias para a coleta das amostras e os métodos de análise utilizados no monitoramento devem ser definidos com antecedência a fim de se obter resultados robustos, ou seja, confiáveis. As amostragens devem passar por avaliações ou monitoramento prolongados e requerem atividades de campo para a coleta de amostras e trabalhos analíticos nos laboratórios. Esses trabalhos são importantes de forma a se medir ou determinar as concentrações ou quantidades dos constituintes ou características das amostras das águas coletadas, de forma que possa representar de forma fidedigna o local analisado. No preparo do plano de amostragem, objetivos, estratégias e métodos devem ser considerados em conjunto com compreensão do ambiente-alvo, incluindo as variáveis e processos físicos, químicos e biológicos envolvidos. Nesse caso, espera-se que o trabalho seja utilizado como suporte nos estudos e programas de controle de qualidade das águas, tanto no aspecto físico, químico, bem como nos aspectos quantitativos dos recursos hídricos. Para esta atividade experimental, foi delimitada uma área de estudo, denominada de Rio X. O curso hídrico foi dividido em 3 pontos de amostragem, conforme um planejamento e cronograma previamente definidos. O ponto 1 refere-se àquele próximo à nascente da água. O ponto 2 refere-se a uma área de urbanização desse rio X, e o ponto 3, próximo à foz do rio X, considerando-se a passagem do curso hídrico em toda a sua extensão, de forma a avaliar o grau de pureza, os padrões de qualidade, por meio de valores limites, máximos ou mínimos, de diversos parâmetros físicos químicos a serem avaliados no presente estudo. Definido o roteiro para avaliar os pontos de coleta em relação ao grau de poluição ou assimilação de carga orgânica, os equipamentos e materiais necessários para a coleta, o uso de um frasco lavador para a limpeza da sonda multiparâmetro e de outros equipamentos necessários, papel para proceder à limpeza dos equipamentos, sondas e frascos. O plano de amostragem deve apresentar uma planilha para anotação dos resultados obtidos em campo,
um pano para limpeza dos frascos e equipamentos, caso seja necessário, e uma caixa térmica, onde deve ser armazenado os frascos após a coleta. Esses frascos podem ser de material plástico ou policarbonato, resistentes ou ainda de vidro. Etiquetas com identificação das amostras, data, horário e ponto de coleta. Bolsas de gelo para que as amostras possam ser mantidas a temperatura adequada, mantendo a integridade em relação à sua conservação para as análises a serem realizadas no laboratório. E temos a garrafa de Van Dor a ser utilizada na coleta. Temos a tampa lateral para a entrada da água. Importante que esse equipamento deve ser avaliado antes da coleta para verificar o seu funcionamento. Demonstrativo do sistema, do mecanismo de liberação das tampas no momento que se faz a introdução da garrafa na água. A parte superior corresponde à alça e a corda, pela qual tem-se um mensageiro constituído de um material metálico, cujo impacto com o sistema de fechamento em relação ao mecanismo das tampas promoverá, após o preenchimento com água, a vedação da mesma. Para avaliação da qualidade da água, pode ser empregado a técnica de turbidez, que consiste na redução da transparência de uma amostra aquosa devido à presença de material em suspensão, faixa de leitura 0 a 1000 NTU e um porta-amostra onde é inserida a cubeta para a leitura do valor de turbidez na unidade NTU, unidade nefilométrica de turbidez. Também é utilizado a sonda multiparamétrica ou medidor multiparâmetro. Este medidor deve apresentar elevada resistência à água, como todas as sondas conectadas que realizam medições de diversos parâmetros da água, pH, condutividade, salinidade, oxigênio dissolvido e temperatura. É indicado para análises ambientais, para monitoramento da qualidade da água em rios, lagos e tratamentos de efluentes. A coleta e a preservação das amostras devem ser feitas com o uso de técnicas adequadas, sem o que os resultados podem não refletir as condições do momento em que a coleta foi realizada. A garrafa de Van Dor é amplamente empregada na coleta de água de rios e lagos, apresentando na sua lateral uma abertura por meio de tampas, que pode ser conectada por meio de um pino de segurança, através de um sistema de travas, conforme pode ser observado. A partir do momento que ocorre a coleta de água, pode-se utilizar a válvula de drenagem por meio do fechamento das tampas do sistema. O fechamento das tampas se dá por meio da utilização de um peso, que ao entrar em contato com uma matriz fixada na alça do coletor, permite o fechamento das tampas e a vedação do frasco. A válvula de drenagem permite a transferência do conteúdo líquido do coletor para os frascos de coleta, que posteriormente devem ser transferidos para uma caixa térmica e armazenados sob refrigeração. O procedimento será realizado com a transferência do coletor para o curso hídrico, ao local da coleta, lembrando que é importante que o equipamento não promova a suspensão do sedimento. Deve-se realizar uma pequena lavagem ou limpeza com a própria água do local de coleta, evitando a presença de algum interferente
ou alguma substância que possa comprometer a análise. Conforme observado, estabilizando-se o coletor, aciona-se o peso, o mensageiro, impactando sobre a peça metálica, a matriz, permitiu a vedação das tampas, que são constituídas por uma borracha de silicone vulcanizada. Conforme pode ser observado, ocorreu a vedação das tampas por meio da válvula de engrenagem. Importante frisar que o conteúdo, o volume de água tem que ser suficientemente considerável para as análises a serem efetuadas e já pré-programadas. Feita essa etapa, o frasco será lacrado. A prática experimental de coleta de água no ponto 1. Foi escolhido um ponto próximo à nascente desse curso hídrico. Conforme podemos observar, há bastante vegetação. Entretanto, também há interferência humana com a presença de lixo, papel, sacolas, embalagens no local da coleta. Então é importante frisar que a planilha já está pronta, identificando então o rio X, que será, portanto, o nosso objeto de estudo, os pontos de coleta. O ponto 1 será, portanto, esse ponto, próximo à nascente de água, e avaliaremos com o equipamento os valores de pH, condutividade, oxigênio dissolvido e o percentual de OD. Cloretos, alcalinidade será realizada via titulação e turbidez será realizada com turbidímetro no laboratório. Vamos identificar a data e o horário da coleta, o local da coleta em relação ao endereço, rua, e as coordenadas geográficas posteriormente no laboratório para indicar o mapa de localização. Então, conforme observado, a sonda está inserida dentro da água, com a finalidade de avaliar os valores do ponto de coleta. E faremos, portanto, o registro desses valores. Então nós temos o equipamento, o oxigênio dissolvido está marcando 0 nesse ponto de coleta, pode ser um problema de calibração do equipamento. pH 7.10, temperatura da água 17.57 graus, condutividade da água 80 microS por centímetro, salinidade 0.04, em uma área urbana, com avaliação de análise físico-química e microbiológica em função dos efeitos antrópicos. Então a garrafa de Van Dor, iremos preparar a garrafa para inserir no rio. Procedendo à transferência. Utilizando o peso para vedar o frasco com as tampas da extremidade da mesma. Avaliação físico-química da água do rio, do ponto 2 de amostragem, pH 7.46,
condutividade 613 microsiemens por centímetro, temperatura 23,97 graus Celsius. Abertura da tampa, fixando essa corrente uma fixador metálico. Na outra extremidade, procedemos fixação, inserindo o amostrador na água. E o peso, permitindo o fechamento da garrafa. Percebe-se aqui o efeito da correnteza. Os valores de leitura correspondente ao ponto 3, pH sendo estabilizado 7,20, condutividade 4.933, percebe-se um aumento bastante elevado da condutividade em função desse ponto 3 ser um ponto de encontro da foz do rio X em relação ao mar, considerando ainda o efeito da maré observado no dia de hoje. Temos a temperatura da água de 20,08 e salinidade de 2,70, aumentando consideravelmente em relação ao ponto 2. Nesta etapa será realizada a análise de turbidez de amostras de água. Para isso, será necessário realizar uma calibração em soluções padrão de 0 a 1000 UNT, conforme pode ser observado nos frascos. Importante frisar que para a calibração são utilizadas suspensões padrão de formazina ou de sílica. Desta forma, os resultados de turbidez podem também ser expressos em termos de miligrama-litro de formazina ou sílica, dependendo do padrão utilizado na calibração. As amostras foram separadas, 1, 2 e 3, devidamente transferidas para as cubetas, lembrando que essas cubetas precisam ser limpas antes do seu uso e o líquido deve ser introduzido na cubeta e desta forma introduzida no encaixe que se encontra na parte central do equipamento. Procede-se à transferência de 10 ml da amostra da água proveniente do ponto P1 para a cubeta, lembrando que a turbidez é uma medida da dificuldade de um feixe de luz atravessar uma certa quantidade de água, conferindo a ela uma aparência turva, e as partículas constituídas por plânctons, bactérias, argilas são responsáveis pela redução da zona eufótica, que é a zona de luz onde a fotossíntese ainda é possível de ocorrer. Nas águas naturais, a presença da turbidez provoca a redução de intensidade dos raios luminosos que penetram no corpo d'água, influindo decisivamente nas características do ecossistema presente. Quando sedimentadas, essas partículas formam bancos de lodo, onde a digestão anaeróbia leva à formação de gases metano e gás carbônico, principalmente, além de nitrogênio gasoso e de gás sulfídrico, com odor característico. Procede-se o fechamento do frasco do ponto amostral 1. Da mesma forma,
é vedada a cubeta com a tampa e avalia-se o valor da turbidez para o ponto P1. A leitura é de 14,7 NTU. Para o ponto amostral 2, análise turbidez, na área de intensa ocupação urbana, o valor de leitura é de 24,3 NTU. O aumento do valor pode ser devido à presença de sólidos em suspensão, partículas inorgânicas e de detritos orgânicos na água. Procedendo-se à leitura do ponto 3, da análise da turbidez, o valor obtido em relação ao ponto 3 é de 12,3 NTU. Deve-se proceder uma relação entre os 3 pontos amostrais em relação à turbidez. Portanto, finalizando nossa aula de Laboratório Química Experimental, coleta, armazenamento e análise físico-química da água, temos as questões desafio. Questão 1. Completar a tabela abaixo relacionando os valores de leitura da sonda multiparâmetros e do turbidímetro com suas respectivas unidades de leitura e o valor observado: pH, condutividade, temperatura, salinidade e turbidez. Questão 2. Qual a importância do parâmetro turbidez na avaliação da qualidade da água de um rio? Indique 3 exemplos de partículas que provocam turbidez nas águas. Questão 3. Quais as consequências do aumento da temperatura da água em um ambiente aquático em relação aos 3 pontos amostrais? Quais fatores podem ter contribuído para uma elevação da temperatura no ponto 2? Questão 4. Os critérios de proteção à vida aquática definem o pH entre 6 e 9. Os valores obtidos atendem esses critérios? Misturando-se quantidades iguais de duas águas, uma com pH igual a 6 e outra com pH igual a 8, qual será o pH resultante? E questão 5. A respeito da identificação dos frascos de coletas de amostra, quais são as informações que devem ser registradas para controle das mesmas? Obrigado pelo seu prestígio no canal Laboratório Química Experimental. Sugestões, dúvidas podem ser solicitadas no e-mail laboratorioque@gmail.com e visite nossa página no Instagram, Laboratório Química Experimental. Grato pelo prestígio e aguardo vocês para a próxima aula experimental.